noite. Está começando mais um Jornal Abortado. Agora o Juan vai entrevistar o nosso especialista Anthony. Estamos aqui com o Anthony e ele vai explicar pra gente quais são os tipos de aborto. Quais são os tipos de aborto, Anthony? Existem 3 tipos de aborto. Um deles é o aborto espontâneo. É aquele que pode acontecer contra a vontade da mulher e pode acontecer por vários fatores também, que inclui biológicos, psicológicos e sociais. Estima-se que 25% dos abortos espontâneos, estima-se que 25% das gestações acontece o aborto espontâneo. A opção de aborto, que é o aborto induzido seguro. É aquele que é induzido pelo uso de remédios abortivos ou por métodos cirúrgicos. A opção de aborto é aquele que é induzido não seguro. Ele é feito pela própria mulher e pode ser considerado formas perigosas quando se também tomam remédios abortivos sem orientação médica. O Juan vai entrevistar o nosso especialista Gabriel Ferreira. Voltamos aqui com o nosso especialista em aborto, Gabriel Ferreira, vai explicar um pouco mais sobre aborto. Gabriel, por que as mulheres abortam? Então, porque algumas em situações drásticas, por exemplo, quando causa risco com o bebê ou quando elas próprias mesmo não decidem ter o bebê por causa não tem aquele apoio familiar. Sim, sim. E, Gabriel, por que o aborto virou questão de saúde? Porque todo ano são realizados cerca de 22 milhões de abortos de forma clandestina. O Juan vai entrevistar o especialista Brian. Então, Lucão, voltamos aqui com os nossos 2 especialistas em aborto, que é o Brian e o Gabriel. E o Brian é contra o aborto e o Gabriel é a favor. E eu quero saber os argumentos deles para essa posição deles. Brian, quais são os 2 argumentos contra o aborto? Então, o primeiro é questão religiosa, né? Que os religiosos falam que é um ato contra a vida. E o segundo é o direito sobre a vida. Que no bom senso, a partir do momento que a grávida sabe que o neném está dentro dela e ela aborta, ela já está cometendo um assassinato, pois ela não está decidindo sobre o próprio corpo, mas sim sobre uma vida de uma criança. Muito obrigado. Agora o Gabriel vai falar porque ele é a favor do aborto. Bom, o direito sobre a mulher, o próprio direito do corpo dela. Ela pode decidir se ter um filho ou não. E o segundo é o Estado não pode interferir na questão de vida da criança, entendeu? Porque cada caso é diferente. Obrigado. Eu vou voltar com o Lucas agora. Valeu. Voltando comigo. Agora o Juan vai entrevistar as pessoas na escola, perguntar o que elas acham sobre aborto, o que elas entendem um pouco sobre aborto. É com você, Juan. Salve, Lucão. Salve, Gordão, que tá assistindo a gente agora. Tranquilo, viemos fazer o que trabalho do aborto, certo? Você pediu, nós fez. Eu vou entrevistar uma pessoa anônima na rua, que na verdade é na escola. O presidente do Grêmio, o cameraman falando. Fazer o quê? Uma pesquisa de campo. A gente vai entender se a galera entende o que é aborto. A gente vai perguntar, Leandro, quando você ouve aborto, o que você pensa? O que vem na sua cabeça? Uma pessoa tirando o bebê quando ela tá grávida, ela não quer que o bebê ela aborta. Você sabe como é que funcionam os meios para isso? Alguns sim, alguns não, né? Qual você conhece? Bom, tem os meios, às vezes acontece da pessoa nem precisar, né, de fazer o aborto. O aborto instantâneo. Continue. Aí tem o aborto que é químico, né, que é através de remédios. Isso. E o aborto na cirurgia. E a lei dele, que é de acordo com o artigo 124 do Código Penal Brasileiro, o aborto é considerado um crime contra a vida. A pena é prevista de 1 a 3 anos, caso o procedimento tenha sido provocado pela gestante. O aborto só não é penalizado em 3 situações: em caso de estupro, risco de morte da mãe ou uma doença causada pela formação do cérebro do feto na gestação. Lucão, salve galera, Gordão tá vendo a gente, Gordão, professor. A gente veio aqui fazer outro experimento social
perguntar para pessoas o que ela entende sobre o aborto. E perguntar de que maneira a senhora vê o aborto. Não, eu não vejo como crime. Eu acho que, na verdade, isso pode ser a solução para muitos problemas. Todos os anos, muitas mulheres morrem porque procuram aborto em clínicas clandestinas, ou tentam fazer o aborto com receitas caseiras, inclusive, que existem muitas na internet, e acabam tendo complicações. Então eu não vejo isso como crime. Na opinião da senhora, você vê o aborto sendo contra ou a favor da sociedade? Se eu sou contra ou a favor do aborto? Eu sou a favor do aborto. Inclusive entra aquela questão que quem é contra o aborto diz que se for legalizado, que as mulheres, vai aumentar o número de abortos. Então fala, se legalizar, todo mundo vai querer engravidar e, portanto, vai aumentar o número de abortos. Só que não é bem assim. Nos países em que o aborto foi legalizado, não houve aumento no número de abortos. Continuou o mesmo número, com a diferença que teve menos mortes, porque as mulheres podiam procurar uma clínica e fazer o tratamento adequado para o procedimento. Então, eu acho que isso de que se legalizar o aborto vai aumentar o número e todo mundo vai querer abortar, eu acho que isso é uma ilusão. Deveria ser legalizado. E uma mulher que aborta, ela está agindo contra a vida? Então, aí entra uma outra discussão, porque tem um ponto de vista religioso, tem um ponto de vista científico. Eles afirmam que até o 3º mês de vida, até o 3º mês de gravidez, de gestação, que não pode considerar que aquele feto já tem vida, porque ele ainda não desenvolveu uma série de órgãos, enfim. Então eu acho que se for ocorrer um aborto também, você não vai fazer em uma criança de 6 meses de idade, mas até 3 meses de idade, de acordo com a ciência, o feto ainda não tem vida. Então, até essa idade eu não vejo como ser contra a vida nesse sentido. Muito obrigado. Vai. Meu nome é Giovanni Moreira. Eu descobri que minha mãe tentou me abortar aos 17 anos. Minha mãe tomou vodka com canela, coisa que uma cigana falou pra ela na época. E por causa disso, ela teve um problema estomacal grave. Cuidado com o medicamento. Não aprovado. Sim, agora o Juan vai falar um pouco de clínicas clandestinas. Uma mulher, quando entra numa clínica clandestina, ela tem uma certeza: que pode dar errado, ela pode morrer. Pois lá não são médicos, mas sim açougueiros e enfermeiras desqualificadas, e às vezes nem licenciadas são. Veja agora relatos de mulheres que passaram por essas clínicas. Somos clandestinas por toda a cidade, mulheres meninas de todas as idades e de todas as cores e de todas as classes, correndo perigo, culpa do impasse. Quem faz proibido, guarda em segredo, pra não ser julgada, pra não sentir medo. 4.000 sem juros, passando o apuro, método inseguro, sangrando no escuro. E quem não tem como pagar, fica refém do que dá, agulha, remédio, chá e continua por lá, sangrando no escuro só. E quem não tem como pagar, fica refém do que dá, agulha, remédio, chá e continua por lá. Eu tinha um namorado, com quem eu já tenho uma filha, mas eu engravidei e eu não tinha a menor condição de ser mãe, eu trabalhava e estudava. Eu poderia falar algumas justificativas em relação à pílula e camisinha, mas toda mulher sabe que a gente tem o risco de engravidar, né? Eu tenho reações horríveis à anticoncepcional, eu tenho dor de cabeça fortes, náusea, e naquele dia a gente simplesmente não tinha camisinha. Eu não pude contar com a minha mãe, ela não ia me apoiar nem um pouco, eu não tinha um relacionamento muito bom com ela. Então eu fui para uma clínica, eu paguei R$700 para ir numa clínica de aborto. Quando eu cheguei lá, eu fui recebida por um médico vestido de açougueiro, com um avental branco todo ensanguentado e com instrumentos claramente artesanais, rudimentares.
Ele aplicou uma injeção local, que eu não me lembro se funcionou ou não, mas eu senti dores absurdas. E aí eu comecei a ter uma crise de vômito, enquanto o médico me torturava, dizendo que se eu não tivesse procurado ele, eu não estaria vivendo aquilo. Eu comprei os remédios que eu tinha que comprar, e nos 6 dias seguintes eu fiquei completamente fora de mim e pela situação toda, e com sangramentos muito constantes. Até que um dia, depois de muito sangramento, de um sangramento muito forte, eu desmaiei sozinha no meu quarto. Eu deixei um recado para minha mãe dizendo que eu estava indo viajar e fui encontrar o meu namorado, que me levou para um hospital particular, perto da casa dele. A minha sorte é que o hospital tinha um convênio com o SUS. Mas eu cheguei no hospital e eu desmaiei de novo quando eu cheguei. E quando eu acordei, a plantonista falou que eram 6 da manhã e que o plantão dela tinha acabado, que ela não ia poder me atender, mas que era para eu dizer para o médico o seguinte, que eu tinha tido um aborto espontâneo. E aí eu vi ela dando instruções para as técnicas de enfermagem que estavam por lá. Quando ele chegou, ele ficou falando coisas horríveis sobre o aborto, as técnicas de aborto. E aí, enquanto as enfermeiras ficavam tentando convencer ele de que eu era uma moça direita e que eu tinha realmente sofrido um aborto, que eu estava sofrendo muito. E desde que eu cheguei lá, a plantonista anterior tinha me dito que se eu não dissesse que era um aborto espontâneo, ele ia me deixar morrer. Veja bem, quem é que é refém? Veja bem, e quem lucra com quem? Veja bem, eu que sou a refém. Veja bem, e quem lucra com quem? O sistema machista quer nos proibir com um papo furado. Mas se homem engravidasse, já seria legalizado. E se já não cabe mais aqui, já aconteceu, é hora de decidir. Mas de quem é a decisão? O corpo é meu, não diga que não. O Estado aplica uma punição, laico e obedece uma religião. Veja só que contradição, liberdade rapidamente é prisão. Então deixe-me escolher, não me obrigue a ceder. Não é só questão de ser, é uma questão de querer. Não é só questão de ter, é uma questão de poder. Muito fácil de entender, não me obrigue a ceder. Deixe-me escolher, não é só questão de ter, é uma questão de querer. Não é só questão de ser, é uma questão de poder. Muito fácil de entender, não me obrigue a ceder. E aí, qual vai ser? Esse vídeo foi patrocinado pela camisinha Ola, a camisinha que não te deixa na mão. Use ela que você nunca vai precisar abortar. Então esse foi o jornal de hoje. Espero que vocês tenham entendido muito bem o que é um pouco sobre o aborto. Muito obrigado, pessoal. E agora fica com a cantoria. E agora, mamãe, estou aqui. Mamãe, estou aqui. Mamãe, estou aqui. Se me abortar é meu fim. Mamãe, estou aqui. Sei que a fase é ruim. Mamãe, estou aqui. Mamãe, estou aqui. Mamãe, estou aqui. Eu só quero ser seu também. Não tome os remédios de ninguém. Mamãe, estou aqui. Mamãe, estou aqui. Eu não sei o que aconteceu, se o papai é Jack ou sou eu. Mamãe, estou aqui. Mamãe, estou aqui. Se não for, vai me amar. Mamãe, estou aqui. Acabou.